Olá, querido aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Eu me chamo Jailton Azevedo, sou professor aqui do Departamento de Biointeração e hoje falaremos sobre um tema extremamente importante na disciplina de microbiologia, intitulado Metabolismo Microbiano. A primeira mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é que vocês vão observar ao longo dessa aula que o metabolismo feito pelos micro-organismos, muitas rotas metabólicas, elas são semelhantes, tá? Elas são similares e muitas vezes praticamente o mesmo mecanismo metabólico e bioquímico quando comparado a, por exemplo, os organismos superiores, certo? Então, talvez essa aula para vocês seja uma aula de revisão de conteúdos que vocês já viram em outras disciplinas, como, por exemplo, bioquímica, ok? Então, aqui são os objetivos de aprendizagem do módulo, tá? Então, nesse módulo, a gente vai diferenciar as reações catabólicas e anabólicas, bem como o papel do ATP nas mesmas, conhecer as enzimas, seus mecanismos de funcionamento e papel no metabolismo, correlacionar a atividade enzimática com os principais fatores que a influenciam, distinguir o processo de respiração e de fermentação, bem como os tipos de fosforilação para a produção de ATP, e relacionar a fermentação com sua importância para a indústria, bem como o metabolismo no laboratório de microbiologia, tá? Primeira coisa que eu quero apresentar para vocês aqui é a moeda energética do mundo vivo, tá? Que é uma molécula, que é essa que está aqui representada no slide, chamada de conhecida, né? Uma sigla ATP. ATP, ou adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, é a moeda energética, tá? Então, todas as reações metabólicas que ocorrem, sejam elas catabólicas ou anabólicas, e daqui a pouco eu vou definir o que é cada uma delas, elas vão transferir a energia, né? Se for, por exemplo, as reações catabólicas, vão transferir energia dos nutrientes para essa molécula é, que é chamada de ATP, tá? E se for uma reação, um processo biológico ou bioquímico que houver necessidade energética, certamente é essa molécula que vai ser requisitada pela célula microbiana, tá? A gente também utiliza, né, nós seres vivos, os seres humanos e os animais superiores, os organismos superiores, animais e plantas, também utilizam essa molécula como moeda energética, né? E existem algumas razões que podem explicar o fato da natureza ter escolhido essa molécula como uma molécula, vamos dizer assim, de transferência de energia. Primeiro, porque ela tem um grupo fosfato, né? Aqui essas ligações covalentes aqui, ó, dos grupos fosfato, conseguem armazenar uma quantidade enorme de energia. Então, quando a gente requer energia ou transfere energia para construir essa molécula, é justamente essa ligação aí que ela é formada ou quebrada, a depender do sentido da reação, tá? Então, o grupo do fosfato terminal também, ele tem uma variedade de moléculas receptoras, tá? Então, é como se essa molécula ela fosse universalmente reconhecida por diversos sistemas biológicos e bioquímicos, tá? E, além disso, é uma molécula que é reciclável. Quando a gente quebra essa molécula, por exemplo, para gerar energia, para liberar essa energia contida nas ligações que eu falei anteriormente, o que é que acontece? Você tem o ADP, a energia liberada para realizar a atividade, seja ela qual for, dentro da célula, e esse ADP ele pode ser utilizado para a formação de uma nova molécula de ATP, certo? Aí vocês podem se perguntar assim, professor, mas por que então que, por exemplo, a célula ela não quebra o nutriente se precisa de energia? Por que ela não quebra o nutriente nas reações metabólicas e já libera essa energia para realizar a atividade? Porque os nutrientes são biomoléculas complexas, tá? São moléculas geralmente ricas em esqueletos carbônicos e de hidrogênio, ligados esses átomos por ligações covalentes. Eu não sei se vocês se lembram, mas as ligações covalentes, em relação à estabilidade química, elas são extremamente estáveis. Então, as moléculas utilizadas como nutrientes, né, para obtenção de energia, pelos micro-organismos heterotróficos, tá? Os que utilizam essas fontes externas de energia, tá? E até mesmo aqueles que produzem a sua própria energia, né? O seu próprio nutriente, os autotróficos, esses nutrientes são moléculas complexas. E, geralmente, quanto maior o tamanho de uma molécula, se ela tiver muitas ligações de carbono e de hidrogênio covalentes, ela vai ter uma estabilidade química muito grande. Então, para você quebrar essa molécula, você não vai quebrar
essa molécula, o sistema bioquímico, né, as reações metabólicas não vai quebrar uma molécula dessa complexa em uma reação somente, tá? E a energia, então você vai ter várias reações químicas sequenciais que vão acontecer. E aí a energia vai sendo liberada ao longo desse processo. E quando uma célula precisa, né, de energia, ela quer energia para ontem, tá? Então, essa molécula, quando ela é quebrada, ela já vai liberar energia em apenas uma única reação, certo? Aí eu trouxe a imagem aqui desse corredor que todo mundo conhece, né? Ele bateu todos os recordes nas Olimpíadas, inclusive aqui no Brasil, na Olimpíada aqui do Brasil de atletismo, e o corpo dele é um exemplo de um corpo que sabe usar muito bem, né, essa molécula, tá? Que é o ATP, ok? E aí a gente tem, nesse contexto, né, as reações, eu sempre digo que é a balança bioquímica do mundo vivo, né? Você tem aqui a balança, de um lado você tem as reações catabólicas, aqui do lado esquerdo da imagem, desse diagrama, tá? E do lado direito você tem as reações anabólicas. E no meio você tem o quê? A molécula de ATP. Então, a molécula de ATP, que é essa moeda energética que eu mencionei, é o intermediário dessas reações catabólicas e anabólicas, tá? As reações catabólicas, elas basicamente têm como objetivo transferir a energia contida nas moléculas complexas, ou seja, os nutrientes, para o ATP, para depois essa energia ser utilizada no outro grupo de reações que são conhecidas como reações anabólicas, tá? Geralmente nas reações catabólicas você ainda pode ter liberação de calor, que às vezes isso é muito utilizado, por exemplo, em organismos em seres superiores, né, homeotérmicos, e também, no final dessas reações, a gente vai ter moléculas simples, tá? Aqui no exemplo, ele dá, por exemplo, a glicose. Ah, a glicose é uma molécula simples? Não, ela ainda é uma molécula complexa, mas em comparação com o polissacarídeo, com a celulose, com o glicogênio, com o amido, isso aí é a unidade básica que forma essas moléculas complexas, tá? E você também, quando tem quebra desses polímeros, né, naturais, você também tem liberação de energia, tá? Mas poderia ser, por exemplo, água, poderia ser CO2 também aqui nesse exemplo, certo? Que é o que acontece, né, como produto final do processo de respiração, certo? Então é importante que vocês entendam que o corpo, né, da gente e as células microbianas, elas vão o tempo inteiro estar fazendo isso aí. Então, está fazendo reação catabólica, ou reação anabólica. E entenda uma coisa, a natureza ela não é burra, ela é extremamente econômica e inteligente, tá? Então, a célula ela só vai realizar uma reação bioquímica, seja para obtenção de energia, seja para gerar energia para fazer uma determinada atividade, se houver necessidade. E esses sistemas, eles estão todos interligados a uma integração nessas rotas catabólicas e anabólicas, e há mecanismos muito bem conhecidos de regulação dessas rotas, tá? Então, a célula, eu estou falando do corpo que, enfim, metabolismo não dá para, a gente pode generalizar, né? Mas uma célula microbiana, ela vai estar o tempo todo fazendo metabolismo, catabolismo e anabolismo, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, para só dar algumas ilustrações em relação a exemplos de reações catabólicas, né, e anabólicas. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre as rotas catabólicas utilizadas, tá? E a gente tem aqui várias funções que precisam ser realizadas pela célula que requerem a utilização de energia, tá? Então, por exemplo, se você pensar numa bactéria, para ela movimentar um flagelo, ela precisa de quê? De energia, tá? Então, isso aí é anabolismo, certo? Então, você vai precisar gastar energia para realizar manutenção, né? Trabalho mecânico, manutenção de gradientes osmótico e elétrico, né? Você tem a questão da polaridade da membrana, tem alguns micro-organismos que são bioluminescentes, eles produzem, né? Eles têm emissão de luz em diversos comprimentos de onda. Até a própria transferência da informação genética, né? Que vocês vão conhecer isso na, na aula de genética microbiana, tá? Então, existem diversas atividades que são utilizadas mesmo pelos micro-organismos e requerem energia, tá? Essa energia vem de onde? Vem da molécula de ATP, que é sintetizada durante as reações catabólicas. Então, vejam que isso é
É um ciclo, tá? Da mesma forma como eu mostrei no diagrama anterior. Então, aí agora eu vou mostrar para vocês, já entendido esse conceito, eu quero mostrar para vocês quem são os protagonistas desse processo. Tá? São biomoléculas extremamente complexas, chamadas de enzimas. Tá? Então, as enzimas elas podem ser definidas como um grupo de substâncias orgânicas de natureza proteica, normalmente, né? Com atividade intro- ou extracelular que tem função catalisadora. O que é catalisar, gente? Catalisar é acelerar uma reação química. Tá? Então, lembra que eu falei que as moléculas orgânicas elas são extremamente complexas e, por natureza, por essa natureza físico-química, elas são estáveis. Então, não é fácil para um sistema biológico desestabilizar essa molécula para retirar a energia dela. E isso, basicamente, é o que acontece nas reações catabólicas, tá? Mas, provavelmente, essas reações complexas elas não ocorreriam se não houvesse a presença aí desses catalisadores biológicos extremamente sofisticados, chamados de enzimas. Então, as enzimas são proteínas, né? A natureza química delas altamente especializáveis especializadas e notáveis, né? Existe até uma área da bioquímica que estuda, né? Essas enzimas que é chamada de enzimologia, tá? E a questão de catálise e tudo mais. Então, eles são, por conta disso, considerados catalisadores das reações em sistemas biológicos e têm um alto grau de especificidade pelos seus substratos, tá? Então, ou seja, uma enzima, uma dada enzima, ela vai conseguir realizar um determinado tipo de reação química, de modo que você tem uma dezena, uma centena de enzimas diferentes que trabalham de forma extremamente ordenada e regulada dentro do ambiente intracelular ou extracelular, a depender do micro-organismo, certo? Uma outra coisa que é importante mencionar também é que, por elas serem proteínas, né, naturalmente, a maioria, né, a estrutura, né, vocês devem ter estudado esse bioquímica, que as proteínas, elas têm uma estrutura tridimensional típica, né, que é chamada de estrutura quaternária mais complexa, mas você pode ter também proteínas de estrutura terciária, e que para essa proteína, essa enzima, né, ela conseguir realizar a função dela, ela precisa manter estável essa estrutura tridimensional. E essa estrutura tridimensional, ela é estabilizada por ligações fracas, ligações não covalentes. O que é que isso significa? Que qualquer alteraçãozinha no meio pode afetar essa estrutura e pode inativar ou reduzir a atividade catalisadora de uma enzima, por exemplo, tá? Então, o que é que isso significa? Significa que essas enzimas, elas funcionam em condições extremamente específicas e suaves, tanto de temperatura e de pH também. Existem outros compostos químicos que, se adicionados no meio, por exemplo, eles vão também afetar a atividade enzimática, certo? E aí, mais adiante, vocês vão entender, vou trazer só um exemplo de aplicação, que a gente tem, por exemplo, os métodos de controle microbiano. Então, muitos métodos de controle microbiano, eles são baseados em temperatura, alteração de temperatura. Geralmente, a temperatura é elevada, certo? E aí, o que é que acontece? Quando você tem essa temperatura elevada, você está afetando o metabolismo, você está afetando a atividade enzimática desses organismos e também destruindo outras estruturas, tá? Então, existem muitos métodos de controle que utilizam esses dois parâmetros, né? Temperatura, pH, alguns compostos orgânicos e ácido e álcools, e, enfim, que são utilizados para fazer desnaturação enzimática, e isso afeta o metabolismo dos micro-organismos, afetando também a sua capacidade de realizar suas atividades biológicas básicas, certo? Isso aí também é uma outra preocupação quando a gente quer cultivar micro-organismos, que a gente quer, quando você vai preparar o meio de cultura para isolar um micro-organismo, você tem que considerar isso, a questão do pH, a questão da temperatura que esse micro-organismo vai ser incubado. Vocês viram isso na aula de nutrição, né, e crescimento microbiano. Então, vejam que há uma relação das condições que uma enzima precisa, né, os parâmetros que uma enzima precisa possuir para conseguir realmente você ter efetivamente ou crescer, ou conseguir cultivar o micro-organismo, ou destruir ou inibir o crescimento dele, certo? Então, as reações químicas nos sistemas biológicos, elas tendem a ser muito lentas se não tivesse a presença das enzimas, tá? E, como eu disse, as moléculas orgânicas presentes dentro do ambiente intracelular de um micro-organismo, elas são estáveis por natureza, porque você tem estruturas hidrocarbonadas
ligadas por ligações covalentes e, enfim, você tem uma estabilidade enorme. Então, sem a presença desses catalisadores biológicos, né, conhecidos como enzimas, seria muito difícil a gente ter a complexidade bioquímica e metabólica que os sistemas vivos apresentam, tá? Então, essas reações, como eu disse, seriam improváveis se não houvesse, né, a presença desses catalisadores, porque para você conseguir, por exemplo, destruir ou quebrar ou retirar a energia de uma molécula orgânica grande e complexa, você precisa gerar intermediários com cargas que são instáveis. Então, a catálise enzimática, ela proporciona tudo isso porque existe, né, na estrutura tridimensional desses catalisadores, um local chamado de sítio ativo, que é onde tudo acontece. A catálise enzimática acontece dentro desse sítio ativo. É por isso que também elas são altamente específicas. É porque esse sítio ativo ele tem uma estrutura, uma conformação tridimensional que vai ser compatível não só com o substrato dessa enzima, mas também com todos os intermediários que vão ser originados até gerar o produto final dessa catálise enzimática. Tá? Então, basicamente, o que é que acontece? Você já deve ter visto isso em outras disciplinas, né? Mas é importante mencionar que todas essas moléculas, sejam elas orgânicas ou inorgânicas, elas têm um nível de energia que, a depender desse nível, se for grande ou pequeno, você tem uma estabilidade maior ou menor dessa molécula. Então, geralmente, as moléculas orgânicas, elas são mais estáveis, tá? E para você ter uma desestabilização, uma quebra, uma retirada da energia em potencial contida nessa molécula orgânica, você primeiro precisa fornecer energia nessas ligações dessa estrutura química, seja ela qual for, pode ser um carboidrato, uma proteína, um lipídio, e aí é isso que a gente chama de energia de ativação, que é a energia necessária para que uma catálise aconteça, uma catálise química ocorra. Então, observe aqui nessa imagem que a reação, quando você tem a presença da enzima, ela utiliza uma energia de ativação muito menor comparado com a reação existente, quando você não tem a existência de enzima, tá? Então, alguém tem que pagar essa conta, essa energia toda aqui, ó, que foi economizada, vamos dizer assim, dentro da catálise enzimática, é gerada dentro do sítio ativo. Olha que coisa interessante. Então, no sítio ativo, o substrato, quando ele entra em contato com o sítio ativo, uma fração de segundos, de milissegundos, esse substrato ele vai passar por diversos intermediários, né, químicos, até ele chegar no produto durante a catálise enzimática, tá? E aí, pessoal, o que é que acontece? Essa catálise, essa mudança, né, de estrutura tridimensional e química desses intermediários que ficam entre o substrato, que é o reagente da reação inicial, e o produto, que vai gerar uma energia chamada de energia de ligação, que ali você tem, durante essa passagem pelos intermediários, você tem aí várias, como é que eu posso dizer, mudanças de conformação. Então, você tem formação e destruição de ligações não covalentes, ligações de hidrogênio, Van der Waals, dipolo induzido, são ligações mais fracas, mas que essa mudança vai gerar justamente essa energia que vai pagar essa diminuição da energia de ativação quando acontece a catálise com a presença aí de uma enzima. E observe, inclusive, que os produtos, ó, eles diminuíram o nível de energia. E aí é uma outra coisa que eu quero mencionar também aqui, com essa imagem. Se você faz a reação nesse sentido aqui, do reagente para o produto, o que é que você tem? Você tem aqui uma reação catabólica, tá? Por quê? Porque você teve uma quantidade de energia, então você tinha os reagentes com uma quantidade de energia e eles perderam essa quantidade. Então, geralmente, no sistema biológico, essa energia perdida durante a catálise enzimática foi armazenada, foi transferida e armazenada na molécula de ATP, que eu tinha mencionado anteriormente. Então, o caminho, por exemplo, a reação anabólica já é diferente, já seria o contrário, tá? Você teria que gastar, utilizar uma energia, uma quantidade enorme de energia para poder fazer essa reação. E aí você tem as rotas de biossíntese, né? Todas as reações de biossíntese são exemplos também de reações anabólicas, tá? Então, basicamente, em outras palavras, é isso aqui que acontece, tá? Para ilustrar
essa reação, nesse caminho da reação. Então, para o sistema biológico é muito mais fácil, muito mais possível a catálise com a presença desses biocatalisadores essenciais para a manutenção dos sistemas bioquímicos, mesmo em células mais simples, como as bactérias, tá? E aí, nesse contexto, a gente tem o que a gente chama de via metabólica, tá? Então, aqui eu tentei trazer para vocês um contexto de uma reação só, uma catálise, uma reação química somente, tá? No exemplo que eu acabei de trazer anteriormente. Mas no mundo microbiano, no mundo vivo, de maneira geral, o que a gente tem não é somente uma reação química, a gente tem uma via metabólica, tá? Essa via metabólica nada mais é do que uma sequência de reações químicas gerenciadas por enzimas diversas que vão ocorrer num determinado organismo, né, numa célula. E é uma sequência definida. Então, você tem um começo, você tem um substrato inicial que vai entrar, você vai ter uma reação química, vai produzir um intermediário feito por uma determinada enzima, aí você vai ter uma outra enzima que já vai pegar esse intermediário e fazer uma nova catálise, e é assim que vai acontecendo até a última reação, tá? E aí, o que acontece? Você tem com as vias metabólicas com papéis fundamentais no metabolismo celular, tá? Tanto na geração de energia quanto na realização de atividades biológicas diversas. E, para a surpresa, que na verdade não é bem surpresa, né? Essas vias metabólicas elas podem ser catabólicas e anabólicas, ou seja, se você tiver um conjunto de reações químicas catalisadas por enzimas que retirem a energia, por exemplo, dos nutrientes e transfiram para o ATP, você vai ter uma via o quê? Catabólica. Mas se você vai ter um conjunto de reações químicas catalisadas por enzimas que vão pegar moléculas simples, matéria-prima, né? Unidades básicas, e com a utilização da energia do ATP, formar moléculas complexas, que são as reações de biossíntese, vamos ter aí as vias catabólicas, certo? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre catabolismo de nutrientes complexos, porque o que é que acontece? Muitos micro-organismos que causam doença no homem, nos animais, e também são importantes para a indústria, para a produção de insumos biológicos diversos, e também fazem parte da nossa microbiota, a maioria deles são quimioheterotróficos, ou seja, eles precisam utilizar nutrientes, absorver nutrientes externos, né? Carboidratos, em sua grande maioria, proteínas, lipídios, e eles vão retirar, no catabolismo desses nutrientes, você vai ter essas vias metabólicas catabólicas que vão retirar a energia em potencial dessas moléculas, tá? Então, basicamente, as reações catabólicas, né, o catabolismo de nutrientes complexos, ele tem dois objetivos. Primeiro, liberar a energia dos nutrientes. Então, esses nutrientes, essa energia liberada, ela vai ser dispersa no meio? Não. Ela vai ser transferida para a molécula de ATP, tá? E, segundo, fornecer precursores para a síntese de outras moléculas, ou seja, o produto final ou os intermediários das reações catabólicas, eles vão ser utilizados como matéria-prima nas reações de biossíntese, ou seja, nas reações anabólicas, certo? E aí é que eu trago para vocês diversos exemplos de catabolismos, de reações catabólicas, tá? Você pode ter catabolismo de carboidratos, aí você tem várias rotas diferentes. Se vocês quiserem entrar mais em detalhes, eu sugiro que vocês vejam o capítulo de metabolismo microbiano, tá? Que você tem tanto no livro de Tortora quanto no livro de Brock. Mas nessa aula eu darei alguns exemplos para ilustrar o que é que acontece. Então, nessa aula eu vou falar da via glicolítica, e aí falo da fermentação também, e vou falar um pouquinho da respiração aeróbica e da respiração anaeróbica. Então, a maior parte dos micro-organismos utilizam os carboidratos como fonte de energia, mas você pode ter micro-organismos, devido à diversidade, né, biológica de espécies, que podem utilizar, por exemplo, lipídios. E aí você vai ter rotas catabólicas para catabolizar, degradar essas moléculas, e proteínas também, certo? Ok? Por exemplo, no pessoal aí da veterinária e também da medicina, que lida muito com as infecções, as micoses cutâneas. Então, as micoses cutâneas, elas são causadas por um grupo de fungos, chamados de fungos dermatófitos. Esses fungos dermatófitos, eles
gostam de crescer na nossa pele por causa dos ácidos graxos, né? Os lipídios, eles utilizam lipídios, inclusive nos meios de cultura, a gente coloca, às vezes, azeite para ajudar no isolamento e cultivo desses fungos chamados de dermatófitos, tá? É só um exemplo aqui de um outro micro-organismo que vai preferir degradar um outro composto, um outro nutriente que não o carboidrato. E aí a gente tem essas rotas, como eu falei para vocês, né? A gente tem essas rotas, elas são todas integradas, então existe uma integração desse metabolismo, tá? É o que é mostrado nessa figura. Então você tem a rota principal, na maior parte dos micro-organismos vai ser sempre essa que vai utilizar os carboidratos como matéria-prima para a produção de energia, certo? Mas, eventualmente, você pode ter rotas que vão degradar também proteínas e degradar lipídios. E observem que os produtos finais dessas reações, em algum momento, eles vão se encontrar e vão se tornar os intermediários dessa rota principal aqui de degradação de carboidratos. É isso que a gente chama de integração do metabolismo. Eu sempre gosto de dar o exemplo do metrô, né? Que o metrô em Salvador a gente tem a linha 2 e a linha 1. Existe uma estação de metrô que a linha 2 e a linha 1 elas se encontram, que é na estação Acesso Norte, né? Então ali é a integração da linha 2 e da linha 1. Nas rotas, nas vias metabólicas acontece mais ou menos a mesma coisa. Você tem algumas reações, alguns pontos, né, que vão se encontrar ali, essas vias, certo? Então, isso é extremamente importante. Você tem integração entre as vias catabólicas, que é o que está mencionado nessa imagem, entre as vias anabólicas, e você também tem a integração entre elas duas. Então, você vai ter, em algum momento, uma integração de vias catabólicas e anabólicas. É justamente dessa forma que a célula consegue regular muito bem o que é que precisa ser feito, tá? Em relação à atividade metabólica. Aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre metabolismo, né, o catabolismo de nutrientes complexos, trazendo como exemplo a respiração e fermentação. Sem conhecer nada, já observe essa imagem, que eu gosto muito dessa imagem, tá? Primeiro, observe que a respiração, ela é um processo mais complexo. Então, você tem mais etapas aqui, a etapa 1, a etapa 2 e a 3, tá vendo? E a fermentação já é um processo bem mais simples. Observe que só tem duas etapas. E existe uma etapa que é uma via em comum entre esses dois processos, que é a via glicolítica. A via glicolítica é uma via de 10 reações químicas que são catalisadas, que você vai ter no início a glicose ali sendo utilizada, né, nessa via de degradação, e você vai ter produção de ATP, um tipo de produção de ATP que é chamado de nível de substrato, e vai gerar o ácido pirúvico, certo? E esse ácido pirúvico, ele pode seguir dois caminhos. Ele pode seguir o caminho da respiração, né? E aí você vai ter uma outra via aqui chamada de ciclo de Krebs na respiração. E na fermentação, você tem uma formação de um produto final nesse processo, que é justamente o que a indústria, por exemplo, de alimentos e a indústria de farmacêutica de produtos químicos objetiva, né? Você tem, geralmente, os processos fermentativos, eles são muito importantes para diversos sistemas de produção industrial, certo? Então, a gente costuma dizer, pela reação, pelo processo de respiração ser mais detalhado, que a gente chama de um processo de degradação total de carboidratos, né? Então, ele consegue, o processo de respiração, ele consegue retirar toda a energia em potencial da molécula, tá? Quando que na fermentação isso não acontece, é uma degradação parcial. Tanto que os produtos finais, eles ainda são moléculas orgânicas na fermentação, tá? Álcool, ácido acético, né? Enfim. E na respiração, não. Você vai ter CO2, se for respiração aeróbica, né, que utiliza o oxigênio como aceptor final dos elétrons na última etapa. Você vai ter somente CO2 e água, tá? Então, vejam aí que você tem uma diferença grande entre esses dois processos. Aí eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente ainda sobre eles. Falar primeiro sobre essa via glicolítica. Então, vejam aqui, ó, que a via glicolítica, como eu disse, é uma via de 10 reações químicas. Então, no começo, inclusive, didaticamente, a gente divide essas reações em duas fases, né? A fase preparatória e o estágio de conservação de energia ou a fase de conservação de energia, tá? Por que essa fase primeira aqui, essas primeiras 5 reações são chamadas de etapa preparatória?
que você tem, antes do sistema conseguir retirar a energia da molécula de glicose, ele precisa investir ATP. Então, observe aqui, ó, na reação 1 e na reação 2, você vai ter reações de fosforilação. O ATP ele é utilizado para fazer uma modificação química importante para dar oportunidade a essa via depois retirar uma parte dessa energia contida na molécula de glicose. Isso acontece quando? Acontece aqui, ó, na reação 2 e na reação 7, desculpe, que você tem duas moléculas de ATP sendo geradas, e na reação 10, que você tem duas moléculas de ATP sendo geradas. Então, pessoal, o que é importante que vocês entendam nessa segunda etapa, primeiro, é que você vai ter a produção de 4 ATPs, porque quando chega aqui na reação 5, na primeira etapa, você tem a produção de dois subprodutos, né? Dois intermediários, que é a dihidroxiacetona, fosfato, e o gliceraldeído 3-fosfato. Então, é como se nessa etapa uma via se transformasse em duas, certo? E aí, por isso que você tem tudo aqui nessa segunda imagem, tudo 2, 2, 2, 2, tá vendo? Então, você tem uma produção na reação 7 de 2 ATPs e na reação 10 de 2 ATPs. Então, é por isso que a gente costuma dizer que na via glicolítica, o saldo energético de ATPs é de 2, porque você gastou 2 antes, no começo, e você produziu 4. Então, você tem uma produção final de saldo de ATP nessa primeira etapa, que é comum tanto à respiração quanto à fermentação, de 2 ATPs. O tipo de produção de ATP nessa via também é chamado de fosforilação em nível de substrato. Basicamente, o que é isso? Observe aqui, ó, na reação 7. Você tem esse intermediário que é chamado de ácido 1,3 de fosfoglicérico. Então, você tem aqui, ó, duas moléculas, né, desse ácido com uma ligação fosfato com uma ligação covalente de alta energia. Em 2 grupos fosfato, né, nessas duas moléculas, uma em cada, uma ligação de alta energia. Então, nessa fosforilação em nível de substrato, o que é que acontece? A enzima responsável, ela vai retirar esse grupo fosfato de alta energia do intermediário, que eu mostrei para vocês, e vai ligar ao ADP, formando o ATP. Então, esse é o tipo de geração de ATP na via glicolítica. Só existe esse tipo na via glicolítica e na segunda etapa da respiração, que é o ciclo de Krebs. É fosforilação em nível de substrato. Aí, no processo fermentativo, né, nas fermentações que acontecem, aí tem vários tipos, né, vou dar 2 exemplos para vocês, a via mais importante, a etapa mais importante que gera energia para o micro-organismo é a via glicolítica, tá? E a fermentação é um processo que não requer oxigênio, então ele acontece em condições anaeróbicas, certo? Sem oxigênio. Só que aí, no final da via glicolítica, a gente tem os 2 ATPs de saldo e a gente tem 2 moléculas de ácido pirúvico, que é o produto final da reação. Uma outra coisa que é gerada também, que eu não mencionei no slide anterior, são as coenzimas carregadas, né, que é chamada de NAD, né, nesse caso aqui dessa via, né? Então, o que são NAD? NAD são coenzimas carreadoras de elétrons, tá? Então, durante esse processo de degradação da molécula, eventualmente, o que você vai ter, né, como princípio fundamental na reação química é a reação de oxidação e redução. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? O que é uma reação de oxidação? A reação de oxidação é quando uma determinada molécula perde um elétron, tá? Um elétron é energia, tá? E uma outra molécula, geralmente no sistema biológico, quando você tem uma oxidação, você tem paralelamente uma redução. Uma outra molécula vai receber esse elétron. Então, com a molécula que recebeu o elétron, a gente diz que ela reduziu. A molécula que oxidou, ela foi a molécula que perdeu o elétron inicialmente. Então, você tem essas coenzimas, que essas coenzimas, elas ficam, durante o processo metabólico da via, preparadas ali para receber esses elétrons que, eventualmente, vão ser retirados durante essa degradação, essa oxidação que acontece desse nutriente, né? No caso, é a glicose. Só que esses NADs, eles ficam com o elétron aprisionado, ele fica carregado, a gente chama de NAD carregado,
E na fermentação lática, eles não são utilizados para outra finalidade, no processo fermentativo. Aqui eu estou trazendo exemplo da fermentação lática. Essa etapa aqui, que eu quero explicar para vocês, é a segunda etapa que acontece na fermentação, que é chamada de fase de regeneração do NAD, ou seja, esse NAD carregado, ele precisa oxidar, ele precisa ser retirado desse elétron que ele pegou lá na via glicolítica e ser liberado para uma próxima molécula entrar. Quando ela entrar, ele está pronto para poder receber esse novo elétron dessa outra molécula, tá? Então, é isso que acontece nessa fase, chamada de fase de regeneração do NAD, que é uma fase exclusiva da via fermentativa. Então, nesse caso aqui, da fermentação lática em específico, o NAD ele vai ser adicionado, né, esses prótons e o elétron, vai ser adicionado no próprio ácido pirúvico. E aí você vai ter o ácido lático como produto final dessa reação. Só que essa fase de regeneração, ela varia. Você pode ter uma reação enzimática, pode ter duas, pode ter três. Depende do micro-organismo, tá? Geralmente, o nome da fermentação é o nome, ele tem um nome do produto final dela, tá? Então, por exemplo, a fermentação lática é feita por micro-organismos probióticos, né? Os lactobacilos, que são muito utilizados, por exemplo, na indústria de laticínios. Tem algumas espécies de streptococcus que também fazem fermentação lática, certo? Aí você tem um outro exemplo, que é a fermentação alcoólica. Observe aqui, ó. Você tem a via glicolítica exatamente igual, a mesma coisa em todos os processos fermentativos e na respiração, a mesma via. 10 reações, tem a fase preparatória, você tem um consumo de 2 ATP no início, depois 4 ATPs são gerados na segunda etapa, por meio de fosforilação em nível de substrato, e no fim você tem o produto final, que é o piruvato. Então, aqui na fermentação alcoólica, você tem 2 reações enzimáticas na fase de regeneração do NAD, ó, que é o quê? Uma descarboxilação, então você tem uma formação de CO2 aqui por uma enzima chamada descarboxilase. Então, o piruvato é convertido em acetaldeído, e esse acetaldeído depois é feito aí os NADs, os elétrons, eles são descarregados nesse acetaldeído, gerando o etanol, que é um processo muito importante para a indústria de combustíveis, de etanol combustível, de bebidas alcoólicas, tá? Essa parte de fermentação de massas, por exemplo, por que o pão, quando você coloca o fermento, ele incha? Por conta do CO2, né, que é produzido nessa fermentação. E quem faz isso é uma levedura, tá? Uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, ou conhecida popularmente como levedura da cerveja, certo? Então, vejam que os processos fermentativos, eles fazem parte do nosso dia a dia e da nossa vida, certo? Aqui é só o exemplo, né, o resumo do que eu expliquei. Aqui você tem a fermentação, ou a via glicolítica, né, com a produção de 2 ATPs de saldo, tá, gente? De saldo. Porque você gastou 2, produziu 4, então aqui ele só está mostrando os 2 de saldo. E o tipo de fosforilação é em nível de substrato. E aqui, os 2 exemplos das fases de regeneração do NAD que eu citei nos slides anteriores. Aí, como eu disse a vocês, a depender do tipo de micro-organismo, você vai ter diversos tipos de fermentação diferentes. Então, você tem fermentação que produz o álcool, produz ácido lático, produz ácido acético, que é muito utilizado na indústria, tá? Ácido butírico e uma série de outras fermentações que são importantes, processos fermentativos, que são, inclusive, utilizados na indústria. Tem processos que são feitos dentro do nosso intestino pela nossa microbiota, que é super importante para regulação, para... às vezes, tem alguns componentes, né, alguns produtos finais que podem ser, inclusive, utilizados como fonte de nutrientes pelas nossas células, tá? Então, existe uma interação muito importante dessa microbiota com o nosso corpo, inclusive na questão, no aspecto metabólico, né, no que se diz respeito às reações bioquímicas. Aqui é uma tabela, vocês podem ver isso no capítulo lá de metabolismo microbiano. Observe a quantidade de produtos que são gerados por meio de fermentação, então daí a importância, né, desses processos para a indústria. Aqui na última coluna são os micro-organismos responsáveis pelos diversos processos, e na primeira coluna o produto final dos processos fermentativos ilustrados. Quando você tem um micro-organismo que consegue fazer a respiração, né? Você pode ter respiração aeróbica, que utiliza o oxigênio como aceptor final de elétrons,
e a respiração anaeróbica. E aí, então, quando isso acontece, você tem um outro caminho que o ácido pirúvico vai seguir. Primeiro, você vai ter essa etapa de preparo desse produto final da primeira etapa, que é a via glicolítica, para esse produto conseguir entrar lá no ciclo de Krebs, né? Então, você tem algumas reações, você vai ter aqui, ó, formação de NAD também, tá vendo? Você vai ter uma descarboxilação desse piruvato e isso vai formar aí o que a gente chama de acetil-CoA. Aqui embaixo seria se fosse o caminho, se a bactéria fosse, ou o fungo, né, fosse seguir o caminho da fermentação. Então, por exemplo, existem micro-organismos, né, vocês viram na aula de nutrição, que são anaeróbicos facultativos. O que é que isso significa? Significa que o micro-organismo ele vai ter essas duas possibilidades. Se você der um ambiente com oxigênio para ele, ele vai fazer a respiração aeróbica, porque ela gera uma quantidade muito maior de energia, então, em termos de balanço energético, ela é mais preferida, né? Mas se você der uma condição de anaerobiose, que é o que a gente tenta produzir isso na indústria, para induzir o micro-organismo a fazer a fermentação. Aí ele vai seguir o outro caminho, certo? Então, na respiração, você tem basicamente dois tipos de respiração. Então, ele é um processo mais sofisticado, ele é um processo que consegue retirar toda a energia em potencial da molécula, tá? E aí você tem a respiração cujo aceptor final de elétrons na última etapa, que é chamada de cadeia de transporte de elétrons. Então, esse aceptor ele pode ser o oxigênio, aí você vai ter a respiração aeróbica, e esse aceptor pode ser também outras moléculas inorgânicas que não o oxigênio. Por exemplo, você tem isso em que tipo de micro-organismo? Nos que são chamados de anaeróbicos obrigatórios. Nestes, o oxigênio não deve estar presente durante o seu cultivo, por exemplo, porque o oxigênio é tóxico para eles, certo? E aí eles vão fazer a respiração anaeróbica, alguns podem fazer fermentação também. Então, vejam aqui que a respiração ela é muito mais sofisticada, tá? Olha aqui, você tem 3 etapas, eu já tinha mostrado até esse esquema de forma mais simplificada, obviamente, certo? Agora eu vou mostrar ele aqui de maneira um pouco mais detalhada. Então, você tem a via glicolítica, que é a mesma via que eu expliquei anteriormente. Você vai ter, no final da via glicolítica, os 2 ATPs produzidos por meio de fosforilação em nível de substrato. E você vai ter também produção de ATP aqui no ciclo de Krebs, ok? Essa segunda etapa. Você vai ter produção de ATP, de 2 ATPs aqui também. E observe aqui que do lado esquerdo desse diagrama, você vai ter um monte de coenzimas que vão carregar elétrons em diversos pontos dessas vias metabólicas. E aí você entra no ciclo de Krebs, uma coenzima que eu não tinha mencionado anteriormente, que é o NAD, né? A flavina adenina de nucleotídeo, que tem mais ou menos tem uma função semelhante ao NAD, certo? O que acontece? Qual é a grande vantagem, a grande diferença do processo de respiração em comparação ao processo fermentativo, que é o que explica esse balanço energético desse processo ser muito maior? É justamente a última etapa, gente, que é, no caso, por exemplo, de células eucarióticas, né, de fungos, isso vai acontecer dentro da mitocôndria, né? Mas na bactéria, isso vai acontecer na membrana, tá? Na membrana plasmática, essas enzimas da última etapa, que é chamada de cadeia de transporte de elétrons, tá? O que é que vai acontecer nessa cadeia? Então, na bactéria, isso vai ser na membrana, né, como eu tinha mencionado. Então, basicamente, nessa cadeia, todos os elétrons carreados por essas coenzimas aqui vão ser liberados em uma cadeia de proteínas que vai excitar esses elétrons. Esses elétrons vão ficar pulando, ó, a membrana, atravessando a membrana de um lado para o outro, e isso vai proporcionar uma mudança do potencial elétrico dessa membrana, certo? E depois dessa mudança, que é chamada de quimioosmose, vai proporcionar, essa mudança no gradiente elétrico vai proporcionar aí a geração de uma quantidade absurdamente grande de ATPs. Observem aqui, ó, nessa imagem a gente tem, claro, a fosforilação oxidativa que utiliza o oxigênio, né, como aceptor final de elétrons, o oxigênio aqui embaixo, tá vendo? E você vai ter 34 ATPs sendo gerados no final desse processo. Então, esse é a grande diferença.
O processo respiratório, ele consegue retirar toda a energia em potencial da molécula de glicose e dos intermediários que entram, né, naquelas outras vias que eu falei. Você pode ter o catabolismo de carboidrato, de lipídios e de proteínas, e os intermediários desse catabolismo vão entrar em algum ponto aí de toda essa via metabólica apresentada para vocês. Então, geralmente, os micro-organismos que contêm essa capacidade de fazer a respiração aeróbica, eles vão sempre preferir a respiração aeróbica por isso. Os anaeróbicos facultativos, eles vão sempre preferir a respiração aeróbica. Agora, se você coloca o micro-organismo numa condição de anaerobiose, aí ele vai fazer o outro processo explicado anteriormente, certo? Então, essa cadeia de transporte de elétrons, olha aqui ela mais detalhada. Então, como eu disse, ó, se for um eucarioto, ele vai acontecer na matriz mitocondrial. Se for numa bactéria, ele vai acontecer na membrana plasmática da bactéria. Então, o que são essa cadeia? O que é essa cadeia? São proteínas, né, citocromos e riboflavinas, que vão receber esses elétrons do NAD e do FAD e vão oxidar e reduzir. Elas vão ser oxidadas e reduzidas o tempo inteiro aí ao longo desse processo, né, dessa cadeia. E isso vai afetar, gente, o gradiente elétrico, porque durante essa passagem dos elétrons por essas proteínas, você vai ter um transporte também de cargas positivas. Os elétrons têm cargas negativas e os prótons têm cargas positivas, tá? E aí, o que é que acontece? Você vai ter esse gradiente quimiosmótico sendo percebido quimicamente por uma proteína fundamental que vai gerar todo esse ATP que eu mencionei, que é a ATP sintase, certo? Então, isso de maneira simplificada é o que acontece aí nessa cadeia de transporte de elétrons. Eu sempre gosto de comparar essa cadeia com uma usina hidrelétrica. Não sei se já tiveram a oportunidade de ir para uma usina. Que é basicamente o quê? A água, uma queda d'água, você tem uma turbina, então essa energia mecânica da queda d'água passa por essa turbina. Dentro dessa turbina você tem um mecanismo eletromagnético que vai converter a energia mecânica em energia elétrica, né? Que é o que a gente utiliza no nosso dia a dia. Basicamente, eu acho bem interessante porque eu consigo fazer uma comparação. É claro que é grosseira a comparação aqui, tá, gente? Mas é como se você tivesse mesmo esse gradiente quimiosmótico, ele conseguisse, né, gerar assim, a nossa turbina biológica, que é a enzima, né, a ATP sintase, e esse gradiente elétrico ou quimiosmótico, ele vai ser utilizado pela ATP sintase para produzir essa grande quantidade aí de ATP que é vista nos processos de respiração. Aí, essa forma de produção de energia é chamada de fosforilação oxidativa. Aí já é um segundo tipo de produção de ATP. Tá? Então, por exemplo, na fermentação, a gente não tem produção de ATP por meio da fosforilação oxidativa. A gente só vai ter a fosforilação oxidativa ocorrendo na cadeia de transporte de elétrons, tá? E ainda tem um terceiro tipo, utilizado por algumas bactérias que são autotróficas, chamada de fotofosforilação, que é basicamente a utilização da luz para a produção aí de ATP, que acontece aí nas cianobactérias, por exemplo, e nas algas, né? Que são eucariotos unicelulares também estudados pela microbiologia, né? Então, resumo da ópera. A quantidade de ATP, ela vai ser gerada, né? Uma quantidade muito grande na respiração aeróbica, e na anaeróbica você tem uma quantidade que é grande também, só que menor do que a aeróbica. Porque você, a depender do micro-organismo, você vai ter uma variação nessa geração de ATP. Por quê? O rendimento de ATP na respiração anaeróbica, que é diferente da fermentação, tá, gente? Importante vocês separarem esses conceitos. É porque a respiração anaeróbica ela não vai utilizar algumas enzimas do ciclo de Krebs e da cadeia de transporte, elas não funcionam sob condições de anaerobiose, certo? É por isso que a respiração aeróbica, ela sempre vai gerar um rendimento maior de ATP quando comparado com a respiração anaeróbica. Então, se a gente fosse colocar em um ranking, o maior rendimento é a respiração aeróbica, aí um pouco menos a respiração anaeróbica e muito menos a fermentação. Tá? Mas aí, se você pensar uma célula bacteriana, ela não vai precisar de tanta energia assim, né? É uma estrutura pequena, simples, então a energia gerada no processo fermentativo já consegue
ser suficiente, né, por esses micro-organismos. Aqui é uma tabela que vocês podem parar essa aula e dar uma olhada só no resumo de tudo isso que a gente falou, tá? Eu não vou detalhar demais, porque o tempo da aula já está, acho que já está bem delongado. E aqui só para mostrar outras rotas catabólicas. Então, como eu disse a vocês, alguns organismos vão preferir degradar outros nutrientes que não os carboidratos. Então, por exemplo, aqui você tem um exemplo dos lipídios. Ó. Os lipídios vão ser quebrados pela lipase em glicerol e ácidos graxos. Os ácidos graxos vão ser convertidos num processo catabólico também chamado de beta-oxidação na molécula acetil-CoA. A acetil-CoA vai entrar em que etapa da via principal que eu mencionei para vocês? No ciclo de Krebs, aqui embaixo. Tá? No diagrama vocês estão vendo aqui, né? E o glicerol vai ser convertido de hidroxiacetona a fosfato e ele vai entrar na via glicolítica. Então, observe que essas vias elas estão todas integradas. Em algum ponto elas vão se conectar, certo? Então, basicamente, o resumo da aula é isso. Então, as células microbianas elas precisam, né, de energia, precisam se reproduzir, né, precisam se movimentar, precisam fazer atividades biológicas básicas. Para elas crescerem e se desenvolverem, você precisa ter a biossíntese de componentes celulares, que vai ser proporcionada pelas rotas catabólicas, perdão, pelas rotas anabólicas, tá? Síntese de compostos e estruturas celulares vão ser feitas nas rotas anabólicas, nas rotas de biossíntese, certo? Mas para você fazer isso, para você conseguir fazer biossíntese, você precisa de energia. Essa energia vai vir de onde? Das vias catabólicas, as vias que vão degradar os nutrientes. Você vai ter o sistema de armazenamento e transferência de energia. Qual é esse sistema? O ATP, que depois vai ser utilizado em todas essas atividades. Ok? Bom, e no laboratório de microbiologia, será que a gente usa o conhecimento do metabolismo microbiano? Sim. Os métodos de identificação dos micro-organismos, seja para diagnóstico microbiológico de doenças, para estudo delas, dos micro-organismos no meio ambiente, eles são métodos fenotípicos, que a gente vai detectar por meio de meios de cultura, chamados de meios indicadores, reações bioquímicas diversas, tá? Então, por exemplo, nessa reação aqui, você tem uma reação que vai detectar enzimas que catabolizam aminoácidos, tá? Chamado de lisina, teste da lisina, certo? Então, é importante que vocês conheçam, né? A gente vai ter uma prática que vai tratar sobre essas provas bioquímicas, mas é só para vocês ilustrar também que a gente usa esse conhecimento no laboratório de microbiologia para estudar e identificar os micro-organismos. Aqui já é um outro meio, né, que é o caldo glicose, identifica a fermentação, né, capacidade fermentativa. Observe que você tem uma mudança da cor. Essa mudança ela é proporcionada por indicadores de pH específicos que estão presentes no meio. Então, quando o micro-organismo fermenta o carboidrato, ele produz ácido. E aí, esse ácido muda o pH do meio, então você tem aí a mudança da cor do meio. E dentro desse meio ainda tem um tubinho chamado tubo de Duran, ou Durham, que armazena o gás caso haja essa produção. Então, você consegue identificar aqui nesse teste duas informações: a fermentação e a produção de gás. Aqui é um outro tipo de detecção de fermentação, né, com a produção de um gás chamado sulfeto de hidrogênio. Esse meio ele tem ferro na composição, então quando o micro-organismo fermenta e produz o gás, ele precipita em contato com o ferro, ele forma esse precipitado escuro que vocês estão vendo aqui, ó, que é chamado de, esse gás é o H2S, né? Aqui, então, observe que os perfis bioquímicos eles são diversos. Então, aqui você tem um meio de cultura chamado de TSI, que identifica a fermentação de açúcares diversos, produção de H2S, que é evidenciada pelo escurecimento do meio, e produção de gás. Olha aqui, ó, isso aqui é um perfil de E. coli, ó, gente, tá vendo? Escherichia coli. Ele produz bastante gás aqui nesse penúltimo tubo. E o primeiro meio é um meio sem inoculação de nenhum tipo de micro-organismo, tá? Então, vejam aí que a gente tem um perfil bioquímico em relação a fermentação dos açúcares presente nesse meio. E você também tem um indicador de pH, que é o vermelho de fenol, que faz essa mudança na coloração do meio. Então, em posse dos conhecimentos metabólicos, a gente consegue utilizar para mais diversas formas, tá? O pessoal aí da biotecnologia, da medicina veterinária, vai utilizar muito isso, se for para a área de indústria aqui. Isso aqui é um bioreator, estão vendo aqui? Esse equipamento. Então, a gente consegue
colocar o micro-organismo diante de um determinado substrato, né, um desafio, e você consegue controlar as condições, os parâmetros de crescimento para induzir ele a fazer processo fermentativo e produzir a molécula desejada, tá? Essas figurinhas aqui, esse kit aqui colorido, é um kit que faz a identificação, né? Cada cor dessa é um teste bioquímico diferente para identificar características e a gente conseguir identificar os micro-organismos, né? Fazer a identificação fenotípica. Aqui são alimentos diversos, produtos de fermentação de micro-organismos, e aqui é uma indústria de bebidas, né? Com esses tanques de fermentação enormes que conseguem armazenar aí a bebida ou combustível, também poderia ser uma indústria de produção de álcool combustível, certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que a aula não tenha ficado muito longa, né? Mas é uma aula que tem muitos conteúdos. Tentei sintetizar o máximo possível. Se vocês tiverem qualquer dúvida, assistam novamente a aula. Estudem pelos capítulos de metabolismo microbiano do livro de microbiologia de Brock e de Tortora, que a gente tem lá, tá? E nas discussões a gente pode tirar as dúvidas eventuais, tá? Um abraço a todos e até a próxima.